Nós estamos aqui esses dias, nos domingos, falando sobre o tema Conhecendo a Vontade de Deus. E hoje o subtema é: o tempo de Deus é perfeito. Eu quero começar em um texto conhecido, em Eclesiastes capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre o tempo de Deus, que ele é perfeito. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltear, tempo de espalhar pedras e tempos de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Só até aí, em o nome de Jesus. Hoje pode celebrar o Senhor bem forte, mas se você puder. Olha como fica bonito, né? Irmãos, nas últimas semanas nós temos falado, temos tentado entender um pouco a respeito do que é a vontade de Deus. E falando sobre a vontade de Deus, nós percebemos ao longo dessa série que essa vontade é boa, é agradável e é perfeita. Nós entendemos também que quando nós nos entregamos a Deus, que buscamos na palavra, Deus começa a mostrar através da palavra a vontade dele para nós. Nós também entendemos em lições anteriores que o Espírito Santo, ele trabalha na igreja, ele abre o entendimento da igreja, ele revela o coração do Pai para a igreja, e que a igreja precisa orar e pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajude, Espírito Santo, me fortaleça, me guie, me dê direção. E hoje nós vamos falar aqui de um aspecto muito importante a respeito da vontade de Deus, que muitas vezes esse aspecto está sendo esquecido, que é o tempo. Porque talvez muitos já saibam, mais ou menos, ouvindo a palavra, tendo uma direção do que Deus quer para ela. Mas você tem a direção do que Deus quer, mas você ainda não sabe quando. Então hoje nós iremos tratar a respeito desse quando. Quando é? Porque tem coisas que Deus pode querer na nossa vida. Tem coisas que pode sim ser o desejo de Deus para nós. Só que ainda não é o momento. Ainda não chegou a hora. E esse texto aqui que a gente leu, exatamente está falando sobre isso. Foi quando o Senhor usa ali, o Espírito de Deus usa o pregador Salomão. E aí ele começa a escrever palavras de sabedoria para as pessoas, para dar direção às pessoas. E isso hoje também serve para nós. Ele diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Ou seja, ele quer mostrar aqui que as coisas precisam ter o tempo certo para acontecer. Tem gente que fica desesperada, agoniada, mas ainda não aconteceu o que eu desejo, mas ainda não aconteceu o que Deus prometeu. Porque nem sempre aquilo que Deus prometeu na nossa vida, ele virá, irmão, na hora que a gente quer. A gente precisa entender que existe o tempo determinado das coisas. E se existe o tempo, como a Bíblia diz, o tempo de nascer e o tempo de morrer, o tempo de plantar e o tempo de arrancar. Existe o tempo para tudo. Por isso você não pode se desesperar achando, não aconteceu nada, não vai acontecer mais, e parece que Deus não vai cumprir as promessas dele. Se a própria Bíblia já está dizendo que existe tempo para todas as coisas, cabe a nós procurarmos entender qual é esse tempo, entender quando é que realmente é o tempo de Deus para acontecer aquilo na nossa vida. Porque se você for observar, até as coisas da própria natureza humana,
finalizar, Deus nos dá sinais de que as coisas precisam ter um tempo. Quando Deus estabeleceu a gravidez, por exemplo, que as mulheres seriam mães, dariam à luz, Deus estabeleceu um tempo determinado para a gravidez. Ele estabeleceu o tempo de 9 meses. E tem gente que quando tem um filho com menos de 9 meses, tem inúmeras complicações. Eu, por exemplo, conheci um caso que o menino, como eu já falei aqui outras vezes, nasceu de 6 meses, tão pequenininho, quase não vingava. Mas daí a mãe, aquela luta e oração e tal, e ele também passou 2 meses na incubadeira lá, para poder, como se fosse simular até mesmo o ambiente da barriga, né? O ambiente ali do útero da mãe. E aqueles 2 meses, e ele também foi recebendo nutrientes, foi recebendo vitaminas, medicamentos, para amadurecer pulmão, tudo direitinho ali. E aí o que acontece? Ele conseguiu sobreviver, mas foi muita luta. E mesmo tendo vivido, tendo ficado bem, mas por um bom tempo a saúde dele era debilitada. Por quê? Porque o tempo certo era de 9 meses e ele chegou antes. Então, o que acontece? Deus está nos mostrando, através das coisas da própria vida humana, que existe um tempo para tudo. Que existe um tempo e que se aquele tempo não for considerado, não for respeitado, isso pode trazer problemas. Isso pode trazer malefícios. Então, a respeito disso, eu quero trazer aqui algumas coisas para você entender como é o tempo de Deus para nós. A primeira coisa, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. É isso que você tem que botar de uma vez por todas na sua cabeça. O tempo de Deus é diferente do nosso. Abra a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Segunda de Pedro 3, 8, que a gente vai ver que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. A gente precisa colocar isso no coração. Não é do jeito da gente, não é no tempo da gente. Segunda de Pedro 3, 8 diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aqui o apóstolo Pedro estava orientando a igreja a respeito da vinda de Cristo. E tinha muitas pessoas que estavam dizendo já naquela época: mas não disse que Jesus ia voltar? Mas não disse que Cristo ia voltar? E os discípulos esperaram uma volta iminente. Eles achavam que Jesus ia e depois de uma semana ou 2 ia voltar. Eles achavam que Jesus partiria para o Pai e depois de 1 mês, 2 meses ia voltar, seria pouco tempo. Porém, o tempo foi passando. Os primeiros apóstolos foram falecendo. E aqueles irmãos que ouviam a respeito da volta de Cristo começaram a ficar com dúvidas. Mas Jesus não ia voltar? Não foi feita uma promessa? Ele não disse que iria para o Pai preparar lugar e depois voltaria para buscar a gente? Por que ele não voltou até agora? Aí Pedro, orientando: olha, não é no tempo da gente. Eles acharam que Jesus ia voltar naquela hora. Aí Pedro disse: vocês precisam entender, vocês não podem ignorar isso, que o tempo de Deus é um e o nosso é outro. Aí ele diz: porque para Deus, para o Senhor, 1 ano é como 1000, e 1000 anos como se fosse um dia. 1 ano não, um dia é como 1000, e 1000 como um dia. Ele está dizendo o seguinte: que o tempo de Deus é tão diferente do nosso, que 1000 anos é como se fosse como um dia para Deus. Vamos dizer assim, 1000 anos para nós, e para Deus é como se tivesse sido um dia. Então uma coisa que para a gente demora, para Deus em um dia Ele está executando, em um dia Ele está fazendo. Então nós não podemos achar que o tempo de Deus das coisas é igual ao nosso, que não é, é diferente. Qual é a minha posição? A minha posição é não murmurar, é não ficar reclamando: mas não acontece.
acontece. Ah, mas até agora nada. Mas está demorando. A Bíblia já nos ensina a esperar com paciência no Senhor. O que é que você tem tanto buscado de Deus que você deseja que aconteça logo, mas que parece demorar tanto para a sua vida? É a conversão do seu parente? É aquele emprego que você está buscando e que está demorando essa oportunidade aparecer? O que é que você tanto deseja aí, que está orando por isso, mas e que você já ouviu até palavras dizendo que Deus ia abrir uma porta, que Deus faria algo e nada aconteceu? O que é que você está esperando? Saiba que o tempo de Deus é diferente do nosso. Agora, como é que você está esperando? Porque esperar, reclamando, falando mal de Deus, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, é fácil demais. Esperar, mas é porque os irmãos não me ajudam, é porque a pastora não ajuda. Aí você quer transferir a culpa, quer transferir a responsabilidade. Ela começa a ter atitudes, e muitas dessas atitudes até erradas. Mas quando a coisa vai de mal a pior, ela quer encontrar um culpado. Por exemplo, na relação conjugal, na família. Tem maridos que quando o problema financeiro começa a surgir, ele já vai apontar para a esposa: você que é culpada, você está comprando demais e tal. Aí começa um a acusar o outro, como se isso fosse resolver alguma coisa. E tem gente que chega a apontar o dedo para a igreja, para o pastor e até para Deus. Mas você já parou para pensar: Senhor, eu tenho que ficar aqui na posição, qual é a maneira que eu vou esperar? A tua promessa não se cumpriu ainda. Eu vou ficar aqui esperando de uma forma errada, murmurando, reclamando, falando mal de todo mundo? É assim que Deus se agrada? A murmuração não agrada a Deus. A Bíblia diz que o povo, muitos de Israel, saíram do Egito e estavam a destino da terra prometida. Mas no deserto eles começaram a murmurar. Sabe o que aconteceu com eles? 1 Coríntios 10 diz: eles foram destruídos pelo anjo da morte, pelo anjo destruidor. Porque eles murmuraram. Por causa da murmuração houve destruição na vida deles. A gente tem que começar a condicionar a nossa fala. Temos que aprender, irmãos, vamos dizer, até a treinar a nossa fala, treinar o nosso comportamento, treinar até a nossa mente a não falar certas coisas, porque tem coisas que a gente está falando que não está ajudando nada, só está queimando o nosso filme com Deus. Mas eu não aguento mais, o Senhor falou, eu não estou vendo acontecendo nada, a minha vida está pior na igreja, eu estou orando, quer ver, eu vou deixar de orar. Isso é palavra que se fala. Nós temos que treinar nossos lábios, treinar nossa mente, para falar de maneira correta e boa aos olhos de Deus. Não chegou o momento ainda? Minha posição é orar e crer e esperar. Eu oro, eu creio e eu espero. E Deus, no tempo dele, vai realizar aquilo que ele disse que faria. Quem entendeu, diga glória a Deus. Porque o tempo dele é diferente. Para ele, um dia é como se fosse 1000 anos como um dia. Então é diferente. Não tem como a gente querer colocar Deus na nossa caixinha e dizer: está demorando, Deus. Deus não demora. Porque demorar, na visão de Deus, é como se fosse uma falha, um erro, uma falha de planejamento. Eu estou demorando porque ainda não deu certo de fazer. Eu estou demorando porque ainda não deu certo de chegar lá com a bênção dessa pessoa. Não. Deus não erra, Deus não falha, Deus não atrasa. Eu já vi pessoas dizerem assim: Deus tarda, mas não falha. Eu particularmente não acredito dessa maneira. Eu não posso admitir que eu vivo para um Deus, sirvo um Deus perfeito, e esse Deus, ele atrasa, e esse Deus, ele planeja, mas ele não consegue executar na hora correta. Eu não posso acreditar dessa forma, porque Deus, ele é perfeito, ele tem um time exato. Como é que Deus atrasou? Deus não atrasou. A verdade, o que aconteceu é que eu é que estou achando que Deus atrasou. É porque para mim o tempo demora, e para Deus não. O tempo de Deus é diferente do meu. Então eu estou achando que está demorando, Deus. O Senhor tardou, o Senhor atrasou. Não, Deus não tardou, Deus não atrasou. Na verdade foi no time certo, foi no momento certo que Ele fez. A
A hora dele vai chegar, o momento dele vai chegar. O tempo de Deus é diferente do nosso. E por que, pastora, que isso acontece? Por que Deus tem que ter um tempo diferente do nosso? Porque Deus é eterno e nós não somos? Porque Deus vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo e nós não vemos? Então o tempo dele é diferente do nosso. E não só por isso, mas porque Deus ele vai usar o tempo para nos preparar. Diga comigo, Deus vai usar o tempo para nos preparar. Mais forte, diga, Deus vai usar o tempo para nos preparar. Tem gente que diz assim, Deus prepara uma bênção para mim. Ele não prepara só a bênção, Deus me prepara. Deus me prepara para receber o que Ele tem. Abra sua Bíblia em Salmo 105, 19. Ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Olha para cá, eu vou ler de novo para você entender. Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Está falando a respeito da vida de José, do processo de Deus na vida de José. José tinha uma palavra de Deus. José tinha uma promessa de Deus. Depois você pode ler lá na sua casa que você vai perceber no texto que se trata, que está falando a respeito da vida de José. E aí José, ele teve uma promessa do Senhor. Qual foi a promessa do Senhor para a vida de José? Bem como para o povo de Israel, que depois eu falo sobre isso. Primeiro, ele teve sonhos. Aqueles sonhos não eram sonhos, simplesmente sonhos. Abrindo um parêntese para falar sobre isso, não fique espiritualizando todo tipo de sonho. Ah, sonhei um negócio. Aí vem para a pastora e quer que eu revele. Não, meu irmão, vocês estão por fora como acontecem essas coisas. Primeira coisa, qual é a fonte do sonho? Por que acontece? Por que os sonhos ocorrem? Primeiro, aqui eu abri um parênteses, deixa que eu vou voltar a falar do texto. Primeiro, os sonhos ocorrem simplesmente porque ele é uma reação química do nosso organismo. Primeiramente isso, tá? Uma reação química do seu organismo. Às vezes por algo que você se alimentou altas horas da noite. Isso aí é comprovado até cientificamente. Certos alimentos que a pessoa come faz a pessoa ter uma tendência maior de ter sonhos, ou bons ou ruins. O primeiro motivo do sonho pode ser isso, tá? Você também pode sonhar, a Bíblia fala que por muito falar vem os sonhos. Você está falando de algo no dia a dia. Você está comentando sobre uma coisa, sobre uma pessoa. Mas você não falou, talvez, porém você viu na televisão o povo falando. E aquilo foi ficando no seu subconsciente. Foi ficando no seu subconsciente. Como está no seu subconsciente, na hora que você dorme, aí isso vem tudo, em forma de sonho. Isso aí é o segundo motivo. Mas também existem sonhos que podem ser uma revelação, que foi o caso de José. Não é todo sonho que é revelação, não é todo sonho que Deus mostra pra gente que é alguma coisa. Entenda isso. Não quero espiritualizar. Sonhou, não, é alguma coisa. E outra, quando é alguma coisa, a gente sente. A gente sente um incômodo. Sim, mas não é todo sonho que agora você vai ter. Peraí, o que é que significa esse sonho? Alguma coisa. E tem gente que pega ao cúmulo do absurdo. Aí já é a pessoa do mundo, porque crente não faz isso. O servo de Deus plantado na rocha, na palavra, ele não faz isso. Eu sonhei com isso, mas é o número. Me dá um número aí que eu vou jogar no jogo do bicho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas não, porque eu sonhei com esse número. Eu vou jogar no jogo do bicho. Eu vou ganhar dinheiro. Para com isso. Então o sonho, ele tem essas origens. Ele pode também ser uma ação, uma batalha espiritual. Na batalha espiritual, Satanás pode trazer coisas no sonho, coisas pornográficas, para tirar você do espírito, para tirar você do caminho. Isso aí é uma batalha espiritual quando vê esse tipo de sonho. Sonho com orgia, com coisa errada, tome cuidado. Tem isso também. Mas aí voltando ao texto, falar do povo de Israel, do processo deles e falar do processo de José. Primeiro, qual foi o processo de José? Ele teve um sonho. Aquele sonho foi uma palavra de Deus para ele, foi uma promessa. Você vai ser grande, você vai governar sobre os seus irmãos. Porque no sonho dele, os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do feixe de trigo
E ele segurou aquele sonho, até contou o sonho dele. Abri mais uma vez um parêntese. Cuidado, não fique contando seu sonho para quem não tem o mesmo espírito que você. Tem gente que vai fazer de tudo para seu sonho não se tornar realidade. E aí, José então conta para todo mundo, conta para os irmãos dele. Mas assim, meu irmão, quando Deus está no negócio, até quem quer atrapalhar ajuda. Diga comigo aí, que quando Deus está no negócio, até quem quer atrapalhar acaba ajudando sem querer. Eles tentaram atrapalhar a vida de José. Eles pegaram, venderam José como escravo, para resumir essa parte. José sofreu um pouquinho ali. Não um pouquinho não, um pocão, um bocado, foi sofrendo, passando pelo processo. José estava lá, até foi caluniado pela mulher de Potifar. E todo esse processo era Deus preparando. O tempo estava demorando para José? Estava. Mas Deus não prepara só a bênção, Deus prepara a pessoa para receber o que ele tem. Então Deus estava preparando José para receber o quê? A posição de governador. E aí tudo ele foi passando com honra, passando com excelência. Não desonrou a Deus, não quebrou os processos. E aí quando chegou a hora, Deus tinha aprontado ele, Deus tinha preparado ele. Então o tempo, ele pode servir para preparar. Tanto que aqui no texto que a gente leu no 19, diz, até o tempo que a palavra chegou e se cumpriu, Deus usou aquela situação para prová-lo. Estava testando ele, estava fazendo ele amadurecer, estava preparando ele para o que viria. Porque não é qualquer pessoa que tem condições, que tem estrutura para ser governador. Todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser alguma coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui agora. Tem pessoas que dizem, eu quero ter uma grande empresa. Se colocar uma grande empresa na mão de muita gente, amanhã vem a falência. Porque você tem que ter estrutura para cuidar do que está vindo para as suas mãos. Então, antes das coisas chegarem nas nossas mãos, nós temos que respeitar o processo e o tempo. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Porque o tempo é de Deus e Ele vai preparando a gente. A mesma coisa foi o povo de Israel. O povo de Israel, eles foram conduzidos. O texto fala sobre isso. Foram conduzidos, né? E aí saem do Egito e então eles vão para a terra de Canaã. Mas eles não saíram do Egito hoje e chegaram na terra de Canaã amanhã. Uma jornada que poderia durar 15 dias, no máximo 45, na pior das hipóteses. 45 dias ia durar aquela jornada do Egito até Canaã, até a terra prometida. Mas durou 40 anos. Porque quanto mais a gente se endurece e não deixa Deus preparar a gente, mais demora da gente chegar onde Deus quer. E aí eles passaram peregrinando 40 anos, andando em círculo, rodeando, não chegavam em lugar nenhum, não ia para lugar nenhum, porque eram duros de corações, eram murmuradores. Deus estava usando aquele tempo. Podia ser 45 dias? Podia. Mas nós precisamos entender, como diz a palavra de Deus lá em Jeremias, que nós somos vasos na mão do oleiro. E o vaso na mão do oleiro, o oleiro está trabalhando e está fazendo como ele quer. Não adianta endurecer, porque se o barro endurecer, ele se quebra. Se o barro endurecer, ele se quebra e o processo vai ter que recomeçar tudo de novo. O barro tem que ser mole, maleável, para que o oleiro molde esse barro. Então não adianta endurecer. O povo de Israel endureceu. No processo foi endurecendo, murmurando. Cadê os pepinos, os melões do Egito? As cebolas, os alhos silvestres? A gente está aqui passando fome com esse pão miserável. O maná miserável, que eles estavam chamando de miserável, representava, era um símbolo de Jesus que desceria do céu para salvar a humanidade. E eles estavam dizendo, esse maná miserável, esse pão vil. A gente gosta das cebolas, dos alhos, dos pepinos, dos melões. Olha, meu irmão, tem gente assim. Quando está no processo, ele diz, eu gosto da cebola, dos alhos, dos pepinos, dos melões. Eu não quero esse pão miserável, não. Deus está dizendo que você não sabe o que você está falando. O que você está falando vai demorar mais ainda o seu processo. Então Deus está lapidando, Deus está moldando. Para a gente, não entenda isso. Ele não prepara só a bênção, Ele nos prepara
para ter condições de receber aquela bênção. Se você entendeu aí, diga glória a Deus. E por último, o tempo de Deus revela a fidelidade dele para conosco. Abra a sua Bíblia em Gálatas 4:4. O tempo de Deus revela a fidelidade dele conosco. Ele é fiel. Ele é tão fiel que ele enviou Jesus. A gente vai ver aqui nesse texto de Gálatas. Antes de Efésios, você encontra Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Aí diz assim a palavra: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha para cá. Jesus, ele não veio nem antes e nem depois. Jesus veio na plenitude dos tempos, no momento certo, exato, no momento mais propício. Por quê? Porque Jesus, ele era uma promessa do Pai para a humanidade. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando a mulher e o homem tinham pecado, Deus disse que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele havia prometido. Então, quando ele manda Jesus na hora certa, no tempo certo, ele está mostrando: eu sou fiel, eu cumpro com aquilo que eu falei, eu honro a minha palavra. Ele mandou Jesus nem antes nem depois, foi na hora exata da história, foi no momento certo da história da humanidade. Ele mandou Jesus mostrando que ele cumpre o que ele disse, que ele cumpre o que ele fala, que a palavra dele não volta atrás. Porventura diria Deus e não faria, falaria Deus e não cumpriria. E se ele mandasse depois, na hora errada, no tempo errado? Então ele não era fiel. Mas ele mandou na hora exata. Foi um momento tão propício para Jesus vir à humanidade, que era um momento onde já tinha ali no meio dos judeus, os judeus estavam sendo de alguma maneira oprimidos pelos romanos. Esse era o cenário. Já havia também naquela região alguns gregos. Então foi um momento tão propício para Jesus vir naquela hora, que ele alcançou judeus, alcançou romanos, alcançou gregos, e a partir dali ele já começou a alcançar uma série de nações. Porque se fosse um momento da humanidade aonde aquela civilização judaica fosse simplesmente só eles excluídos de todo o resto do mundo, o evangelho não teria se espalhado. Mas em Atos 2 você vê, depois lê lá na sua casa, quando o Espírito Santo desce, a Bíblia diz que tinha lá muitos falando outras línguas, que era a língua dos anjos, sim, mas tinha outros que estavam ali no fenômeno chamado glossolalia. Deus deu para eles também, além da língua dos anjos que alguns falavam, a capacidade de falar outros idiomas. E tinha pessoas ali no meio que entendia, um falando um idioma diferente que nunca tinha estudado, e o outro entendia. Então vejam como Jesus, ele veio no momento certo da humanidade. Deus é fiel. Deus é tão fiel que o evangelho não podia ficar preso só aos judeus. O evangelho não foi só para os judeus. Ele mostra a fidelidade dele, cumprindo no tempo certo o envio de Jesus Cristo para nós. Ele mandou Jesus na plenitude dos tempos. Então o que é que eu vejo? Que não é só saber qual é a vontade de Deus. Porque tem coisas que Deus quer, mas Ele não quer ainda. Entendeu aí? Eu vou repetir. Tem coisas que Deus quer, mas Ele não quer ainda. Que não é agora. Ele quer, mas não é nesse momento. Então você tem que saber esperar. Essas épocas mesmo, nós tivemos esses dias aí, né? Dia dos namorados, alguns dias atrás. Tem gente que, não, eu não aguento, eu estou solteira nessa época, não chega a minha vez. Pelo amor de Deus, não chega a minha vez. E Deus está lá, calma. Vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. E a pessoa fica querendo logo, Deus, não, manda logo aí a bênção. Calma, Deus está te preparando. Deus está te preparando, porque tem que
ser bênção essa pessoa que vai chegar na sua vida, mas você também tem que estar preparado para receber essa bênção. Porque se você não tiver estrutura para entrar numa relação, vai dar tudo errado. Entendeu? É por isso que a gente orienta as pessoas a não se precipitarem. Tem gente que está entrando em relações se precipitando. Ah, mas poderia ser essa pessoa? Poderia, mas está no momento errado, está na hora errada. Você ainda não estava preparada. Ainda não estava preparado para aquele momento. Então tome muito cuidado. Espere o tempo de Deus nas coisas. Porque Deus pode até querer, mas tem coisas que Ele ainda não quer. Ele vai querer daqui a alguns anos para a sua vida. Ele vai querer daqui a algum tempo para você. Não é que não vai acontecer nunca, mas é que o tempo ainda não chegou. Quem entendeu, pode aplaudir a Jesus para a igreja.